Aqui é o Sandro Rosa do Soldagem Manutenção Experts. Sejam todos bem-vindos a este vídeo, momento em que conversamos sobre conhecimentos que te ajudarão a reduzir o número de falhas em soldas executadas na manutenção. E o tema a ser abordado nesse vídeo é o que é ox-corte. Então, qual a importância? E veremos neste vídeo, para quem trabalha com soldagem de manutenção, é um dos processos muito utilizados de corte. E a gente vai falar sobre isso com mais detalhe. Então, o corte de materiais de uma maneira geral, na cadeia de aço, é feito pelo maçarico. A gente chama de maçarico de ox-corte, ok? Então, a chapa ou chanfro é muito utilizado o ox-corte. Então, vale a pena a gente falar sobre isso, porque corte de material, preparação de chanfro, em usina siderúrgica se usa muito na questão de corte de material para sucata, para poder estar utilizando no processo siderúrgico. Então, vale a pena saber um pouco, porque a gente vê, eu vi ao longo da minha carreira, muitas pessoas não saberem por que de utilizar maçarico e como utilizar o maçarico. Então, a utilização do maçarico não é apenas você acender a tocha ali, acender o maçarico e apertar a passagem, o gatilho para a passagem do oxigênio. É muito mais do que isso. Então a gente vai detalhar isso para poder vocês conhecerem e ver. Eu já dei bastante treinamento de corte com maçarico e a gente vê, falta um pouco de técnica, conhecimento sobre o processo ox-corte. Então, existem alguns processos de cortes. Então, um deles que a gente conhece é mecânico. Então, você vai lá, usa a guilhotina, faz a corte mecânico no material, ok? Tesoura, também é utilizada dependendo da espessura do material. Por fusão de metais, que não é o nosso caso. Por combinação de fusão e vaporização, que pode ser o laser. Fusão de metais, a gente pode utilizar o plasma. E por reação química, é o ox-corte. Então a gente vai abordar o processo de corte utilizando o maçarico. E o processo a gente chama de quê? Por reação química. E é um processo bem simples, é tão simples que as pessoas deixam de entender. E quando a gente parte para uns cortes mais avançados com maçarico, principalmente placas de chapa de alta espessura, precisa de um conhecimento maior. E a gente vai ver que tem várias variáveis nesse processo, ok? Então a gente vai falar assim de uma forma, vamos abordar de uma forma assim bem tranquila, tá ok? Para que vocês possam entender um pouco desse processo. Então, o corte é combinado envolvendo os seguintes mecanismos. Isso é muito importante. Então é aquecimento através da chama e reações exotérmicas. O que é uma reação exotérmica? É quando eu junto um elemento com o outro. Essa reação de juntar um elemento, vamos supor, o carbono com o oxigênio, gera o quê? Gera uma reação exotérmica, gera calor. Então, seguida de uma oxidação do metal. E posterior expulsão através do quê? Do jato de oxigênio. Olha só que interessante. Expulsão através de jato de oxigênio. Então, vale a pena a gente perceber que o que faz a expulsão do material é o jato de oxigênio. Então, por isso que a gente chama de ox-combustível, ox-corte, porque, na verdade, o oxigênio, além dele oxidar, esse jato de alta pressão, ele faz com que aquele material oxidado, tá? Que é o ferro com oxigênio. Então, você tem um ferro ali, e aí você injeta oxigênio, você oxida o material, ou muito comumente o pessoal fala na área, enferruja o material fica com aquele aspecto de ferrugem, e você injeta o oxigênio com alta pressão, que faz com que ocorra o quê? A expulsão daquele material oxidado ou enferrujado. Numa maneira mais simples de falar, enferrujado. Então aqui está a descrição do processo. O que eu tenho? Eu tenho no meu maçarico que ele passa
o oxigênio para junto com o gás combustível para gerar a chama. Qual que é a finalidade da chama? É aquecer o material, tá bom? E você tem na parte externa ali o oxigênio que entra com alta pressão. Melhor dizendo, na parte do meio ali, você tem injeta ali o oxigênio com alta pressão. Então a gente pode ver aqui, ó, o oxigênio com alta pressão passa aqui, que vai servir para corte, efetivamente. E aqui em volta aqui você tem o quê? O oxigênio mais o gás combustível, que é aquela chama. Ok? Então, na verdade, a chama faz um pré-aquecimento no material. E a pressão do oxigênio, o oxigênio com alta pressão, faz o corte. E aí você tem a expulsão de um metal e escória. Ok? Vou voltar aqui, né? Então, na temperatura ambiente, na presença de oxigênio, o ferro se oxida lentamente. Então, isso dá pra gente associar quando a gente vê. Vamos olhar um pouquinho a garganta. Quando a gente pega uma lata, coloca no meio ambiente, você vai ver que ela enferruja, oxida, mas leva-se bastante tempo. Então, à medida que a gente eleva a temperatura, essa oxidação ocorre de uma forma mais acelerada, tornando praticamente instantânea. Olha só que interessante, 1350 graus. Então, eu gosto de falar o seguinte, o aço, então, precisa ser um metal que oxida. Então, o aço oxida. Aí vocês vão falar assim, mas e o inoxidável? Ah, não, o inoxidável já não oxida. Ok? Ele já não dá para cortar aço inoxidável com maçarico. Porque o aço inoxidável não oxida. Ou, melhor dizendo, não enferruja de uma maneira mais simplória. Tá ok? Então, ele usa para aço carbono, que a gente chama na área de aço carbono. Tá ok? Porque o aço inoxidável também não deixa de ser um aço carbono, mas ele tem outros elementos de liga. Mas nesse caso aqui, o oxcorte não serve para corte de aço inoxidável, porque ele não oxida. Por isso que ele não enferruja, ok? Olha só que interessante, 1350. O ferro ou o aço, ele funde a 1500 graus mais ou menos, 1536, vai depender dos elementos de liga. Vamos botar 1500 graus, só para ficar mais simples. Então, olha só que interessante. Nesse processo, e que eu sempre falo, eu não quero fundir o material. Porque toda vez que funde, não sei vocês que têm mais experiência aí, devem ter observado, que gera aquela borra que fica na borda do material. Aquela borra significa que o material fundiu. Então o oxcorte, na verdade, eu não preciso fundir o material. Eu preciso o quê? Aquecê-lo, ou melhor dizendo, pré-aquecê-lo até 1350 graus, porque 1350 graus eu começo o quê? A oxidar o material. Quando o material oxida, ele fica o quê? Frágil. Ele fragiliza. E aí, nessa fragilização do material, eu injeto o oxigênio com alta pressão, que faz com que esse material que oxidou ele seja empurrado pelo oxigênio em alta pressão. Tá ok? Então, nessa temperatura, chamada temperatura de oxidação viva, olha só que interessante, 1350 graus. O calor fornecido pela reação é suficiente para liquefazer o óxido formado e realimentar a reação. Então, na verdade, ele liquefaz o quê? O óxido, não o material, porque você vai ver que muitas das vezes a temperatura atinge mais de 1500 graus, começa a dar borra. Aquela borra que dá ali do lado significa que você ultrapassou 1500 graus. Você fundiu o material. Então, o oxcorte não há necessidade de você fundir o material. Então, a gente fala o seguinte, você aquece o material, você vem aquecendo o material e vem injetando o oxigênio. Você vai ver que quando ele atinge 1350 graus, ele começa o quê? Ele começa o corte. Só que o que acontece? As pessoas ficam muito tempo com o maçarico esquentando muito a chapa. E quando ele aciona o oxigênio,
com, é, com, com alta pressão, o que acontece? Ele oxida o material, isso gera uma reação exotérmica que aumenta mais ainda a temperatura, aí passa a fundir o material. Então o processo se baseia no aquecimento localizado feito com maçarico especial de corte. Qual que é a diferença dele de um maçarico comum de soldagem? É que ele tem esse jato de oxigênio em alta pressão. Tá ok? Essa é a diferença. Então, ao atingir a temperatura de oxidação viva, segue o quê? A injeção de oxigênio. Então, eu não quero fundir o material. Eu quero deixar bem claro que o ox-corte não é fusão. Tá ok? É reação química. Eu oxido o material, oxido o ferro e expulso aquele material oxidado. É simples assim. Então, através de um orifício central do bico de corte fixado no maçarico. Tá ok? Então, é muito simples. Então, a chama no processo combustível tem a função de aquecimento do metal. Aquela chama que você fica ali passando, que a gente pede assim, maçariqueiro, por favor, vai aquecendo aí a chapa para que vai acionando devagarinho o oxigênio para ver se atingir a temperatura de 1350 graus. Porque quando ele começa a empurrar o material, que você já está na temperatura de 1350 graus. Então regula-se a chama do maçarico, inicia seu aquecimento na região a ser cortado por uma borda, ou faça uma perfuração, tá? Porque com o maçarico é difícil você furar, tá ok? Então, geralmente ou faz um furo mecânico, ou você corta a partir da borda. Quando o material em volta desse ponto estiver na temperatura adequada, abre-se o quê? A válvula de oxigênio, de corte. E aí você começa o quê? O deslocamento do maçarico, que inicia o processo. Então é um processo muito simples, não tem nada de complicado, nada de anormal, mas essa questão de você não ultrapassar 1500 graus garante o quê? Um bom acabamento da superfície de corte. E lembrando que você precisa também associar também o bico do maçarico em função da espessura. Tem tabelas, a gente não vai mostrar aqui, que a gente não vai entrar nesse detalhe do bico de maçarico, mas para cada espessura você tem um bico mais adequado, que está relacionado com o quê? Maior ou menor pressão de oxigênio, e também daquela questão ali também da chama para poder aquecer. Quanto maior a espessura, maior calor que você tem que colocar ali na chapa, tá bom? Então, para a obtenção da chama oxicombustível, são necessários do quê? 2 gases. Um deles oxidante, que é o oxigênio, e o outro combustível, podendo ser puro ou mistura com mais de um gás combustível. Então, a gente tem o oxigênio. Então, a função dele é gerar oxidação e expulsão do óxido fundido, tá bom? E o gás combustível, que é a chama de quê? De pré-aquecimento. E aí você tem acetileno, que costuma ser mais caro, mas é excelente, 3.000 graus, você aquece o material muito rápido. O que é muito utilizado nas empresas, principalmente no ramo siderúrgico, é o GLP, porque no processo, ou na fundição, como se usa muito temperatura para aquecer fornos, essas coisas, utiliza muito o GLP, então se utiliza muito nos maçaricos também, tá ok? Ou uma mistura entre eles. Mais comumente assim é o acetileno, mas em algumas empresas aí se usa muito o GLP. Então eu espero que essa dica aí da questão do maçarico te ajude aí a desempenhar de uma forma melhor, mais rápida, com maior qualidade a sua atividade. Então, se gostou, deixe o seu comentário para que possamos gerar um conteúdo de alto valor para você aqui na SM Experts. Nós queremos ajudar a executar reparos de máquinas e equipamentos de forma simples, rápida e segura. Um forte abraço para vocês.